na favela estão intensificando uma realidade completamente oposta. Qual que é a realidade da favela? O policial já entra na polícia do Rio de Janeiro já sabendo que a favela é o inimigo. E o povo da favela já cresce pensando que a polícia é o inimigo. Isso é o problema. O problema não é a polícia. O problema é o contexto e como estão moldando a cabeça de certos contextos a respeito da polícia. Teve uma vez, quando eu era criança, eu era adolescente, eu vi uma criança da favela falando de uma forma hipnótica que o sonho dele é crescer para ele ter condição de matar os policiais, que ele ainda era pequeno, mas que ele ia crescer, que ele ia comprar uma arma e que ele ia matar os policiais. Então, eu, adolescente, eu percebi que as crianças em determinados conceitos, eles já crescem com a ideia de que a polícia é um inimigo. E isso é a realidade da favela. Mas da mesma forma, o policial já entra no Rio de Janeiro e já entra na polícia tendo a favela como inimigo. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida aconteceu há poucos dias atrás e é ainda mais bizarro do que isso, porque não tinha mandato de prisão e não tinha bandido. Vocês estão achando que essa chacina, ela está vindo à tona, ela está, obviamente, sendo muito espalhada pela mídia, eu vou falar os perigos disso daqui a pouco, mas há poucos dias atrás aconteceu uma coisa muito pior do que isso. Dessa vez os policiais saíram para prender possíveis bandidos com mandato de prisão. Porém, há poucos dias atrás, a polícia encontrou um policial morto em uma determinada favela e foi se vingar da favela. E o que eu, desculpa, não falo polícia, eu falo os bandidos de dentro da polícia, foram se vingar da favela. Olha que loucura, da favela. Então o que eles fizeram? Chegaram com fuzis, apontaram fuzis para uma lagoa onde crianças estavam nadando. Ou seja, era uma vingança daqueles policiais contra aquele bairro. Vocês estão entendendo o perigo da coisa? O perigo de continuar amplificando essa coisa que existe, uma disputa entre polícia e favela? Ou seja, os policiais, eles realmente começam a acreditar que a favela é o inimigo e ali eles já não pensam que dentro da favela aquelas crianças poderiam ser apoiadoras do Bolsonaro, todas elas poderiam ter camisas do Bolsonaro, os pais poderiam ter sido eleitores do Bolsonaro e poderiam inclusive ter feito campanha para o Bolsonaro e talvez aquelas crianças, depois de saírem daquele banho na lagoa, se elas saíssem vivas, elas teriam ido para o computador para postar coisas a favor do Bolsonaro, porque os policiais não sabiam quem eram aquelas crianças. Eles atiraram para matar, para se vingar da favela, porque a favela teria matado um policial. Mas não é a favela que matou um policial, é um bandido de dentro da favela. Porque o percentual de bandidos na favela não pode ser tão grande a ponto de representar toda a favela, simples assim. Este é o grande detalhe, este é o grande problema. Mas por que existe essa certeza de que a favela é o bandido? Programas como o Datena, programas como SBT Repórter, programas como Siqueira Júnior. Agora, como que você pode pensar que um bairro é um inimigo, gente? Nós não estamos vivendo uma situação de guerra de um país contra o outro. A favela não é o inimigo. Pode ter bandido na favela que é o inimigo, tudo bem. Assim como tem bandidos em bairros nobres. Onde o Bolsonaro mora? Vocês acham que o Bolsonaro... Olha, tem bandidos em bairros ricos. A mansão do Flávio Bolsonaro custa 9 milhões de reais. Vocês acham que uma mansão de 9 milhões de reais é na favela? Ou seja, tem bandidos na favela como tem bandidos em bairros ricos. Tem bandido para todo lado. Tem criminoso para todo lado. Mas a polícia foi programada para pensar que todos da favela são bandidos. E o pior, a sociedade brasileira está sendo programada para acreditar nisso e replicar essa ideia.